Olá, tudo bem? Começando mais um Hiper Business pela TV Mais para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Hoje estamos recebendo Alice Registro Fonseca, ela que é gestora executiva da Casa da Memória Italiana, aqui de Ribeirão Preto. Um projeto muito interessante, vamos falar sobre cultura, sobre memória e patrimônio histórico. Alice, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. Aliás, quando falamos de cultura, memória e patrimônio histórico, também estamos falando das raízes, praticamente, da construção, da evolução da cidade de Ribeirão Preto e da região, que tem tudo a ver, toda uma ligação com a migração italiana, né? A imigração italiana, a chegada dos italianos lá atrás, que ajudaram muito a construir essa nossa trajetória de sucesso, porque é uma região pujante e uma região reconhecida no Brasil, no mundo, aqui no estado de São Paulo, enfim. Mas eu gostaria de começar perguntando o seguinte: como começou o projeto da Casa da Memória Italiana? Surgiu de onde? Bom, surgiu da iniciativa da própria família, no caso o Maurílio Biagi Filho, em conjunto com a artista plástica Weimar Marquese Amorim, que eles tiveram essa iniciativa de primeiro preservar a casa, porque ela é um bem patrimonial importante para a cidade como um todo, arquitetônico, mobiliário, mas principalmente na tentativa de trabalhar um pouco essa memória italiana dos imigrantes e aqui as histórias de Ribeirão, que é muito rica, realmente, como você falou, André. E a gente, o objetivo mesmo do Instituto é trabalhar essa memória e, ao mesmo tempo, preservar essa casa que é riquíssima aqui para a cidade. Quando você fala o Maurílio Biagi Filho e a Weimar, também a dona Édila, né? Sim, que é a mãe do Maurílio, sim. E que também teve todo um acolhimento dessa proposta, né? Sim, adorou sim. a proposta, se engajou também. Ela tinha uma grande parte da residência e ela também teve esse interesse em preservar a casa e ambos fizeram a doação. Então, agora é um instituto privado, mas ao mesmo tempo, hoje, é de todos nós. Então, o usufruto da cidade mesmo, da população. Vamos entender um pouco melhor a sequência. A casa fica na rua Tibiriçá, bem ao lado da Catedral Metropolitana Isso. de Ribeirão Preto, perto da esquina com a Lafayette. E também do Palácio Episcopal, né, onde fica ali o arcebispo de Ribeirão Preto. Bom, é uma casa, um sobrado, sim, tem um jardim muito bonito na frente. Nós vamos colocar algumas imagens aqui para que o telespectador entenda. E que ela começou portuguesa, né? Sim. Como é que foi essa história? A história da casa é interessante, porque ela é de 1925, que ela estava sendo finalizada, e quem construiu foi a família Meirelles, no caso a Joaquina Evarista Meirelles, uma fazendeira aqui de Ribeirão, uma fazendeira de café, então a gente junta várias histórias de Ribeirão aqui junto. Que tem tudo a ver com café, né? E muitos italianos trabalharam na lavoura de café. E ela tinha uma fazenda em Bonfim Paulista, Santa Rita, e aí acabou construindo uma casa na cidade, numa parte que a cidade estava crescendo, desenvolvendo, a catedral estava recém-inaugurada nesse período. Nesse período estava sendo feita toda a parte interna da catedral, então até a Joaquina ajudou parte da decoração, tem lá o nome dela. Ela deve ter convivido então com Benedito Calixto. Né, artista extremamente conhecido, importante para a cultura brasileira, que contribuiu com algumas obras na Catedral de Ribeirão. Agora, tem umas histórias que se coincidem, que apesar de ser uma família tradicional, portuguesa aqui de Ribeirão, toda a parte decorativa e parte do mobiliário tem uma história dos italianos na cidade, que a mão de obra de arte a gente encontra nessa casa preservada. Então, esse é um outro fato que mistura também as histórias como os italianos aqui dentro de Ribeirão. E, na sequência, quando a Joaquina falece, então o Pedro Biagi, ele comprou a casa, ele já tinha passado, né, de um imigrante que trabalhava na lavoura, conseguiu progrediu na vida, né? Já era uma pessoa do agronegócio, né? Isso. E
E aí conseguiu comprar, então, essa casa. E a gente chama que é a casa do nono e da nona, do Pedro. O Pedro Biagi, ele era pai do Maurílio Biagi pai. Sim. E irmãos, né? Avô, portanto, do Maurílio Biagi filho. Sim. Então, o interessante dessa casa é que ela sempre teve alguma família morando. Em 2012, que foi a última moradora que ela faleceu, a filha do Pedro Biagi, a Ângela, ela ficou esse período fechada e aí teve essa iniciativa de preservar e que virasse um museu casa. Então, quem é da área compreende que isso é um fato muito importante, porque a casa não foi tirada nenhum objeto mobiliário, ela sempre foi muito bem preservada e conservada, né? Em termos de manutenção também. Né, Alice? É uma casa de 90 anos, Exato. 90 anos, 2015, né? E uma casa com 90 anos que quando você entra, você percebe que tem lá tudo de época, Sim. mas tudo funcionando. Exatamente. Né? Tudo perfeito, tudo ali, a maçaneta, o fecho da janela, o vitral, a escada, o mobiliário de madeira, né? Claro que tem uma ação do tempo ali, mas levando em consideração a idade da casa, a idade, por exemplo, dos móveis, do mobiliário e de toda a parte interna da casa. A construção e as técnicas construtivas que foram técnicas de lá de trás, né? E para como ela está hoje, ela sempre foi muito bem conservada. Os jardins, então, nem se fala, né? Sim, sim. A família teve esse cuidado de não querer modificar a parte de azulejaria, as características originais, não querer né? colocar materiais novos. Sempre trabalhando com assim, a parte elétrica, tudo funcionando bem. Então, essa é uma característica que chama a atenção de qualquer um que vá na casa pela primeira vez, segunda vez. Então, quando o Pedro Biagi adquiriu a casa e a família Biagi foi residir ali, ela ganhou, então, os ares italianos, digamos assim, né? Definitivamente. Né? E a presença de traços italianos ali em todos os cômodos da casa, praticamente. Né? Sim, sim. A ideia mesmo da Casa da Memória Italiana é trazer essas várias memórias de uso de casa com essa memória da família italiana, né? Usando a hábitos, casa. costumes. E é interessante porque você vê uma passagem da sociedade, né, de uma elite que tinha um tipo de uso diferente da casa, a parte mais social, não interagia com tanta parte de serviço. E já o migrante italiano, que já colocava a mão na massa mesmo, interagia com esses dois ambientes, social e também de produção mesmo da comida da família, como que a casa ficou integrada como um todo. A Evarista, a Eugênia, ela cozinhava, então, ela fazia as massas, fazia a polenta na cozinha, que então a fazendeira de café tinham outros tipos de hábitos, né, dentro dessa casa. E aí, como trabalhar essas memórias, e aí a ideia também da casa é trabalhar histórias de outras famílias, que é o nosso grande desafio, né? Agora, as próximas atividades da casa, a gente começou com essa pesquisa mesmo, quem morou na casa, quem eram essas pessoas, essas memórias. Decifrar quem morou diretamente na casa, né? E seus costumes, sua cultura, enfim, e fazer esse link com a memória italiana. Agora, vocês também fizeram uma pesquisa do mobiliário, Sim. Né? Que é riquíssimo. E também da questão dos afrescos, da pintura na parede, dos vitrais, dos móveis que têm um estilo muito imponente e também um estilo muito bonito ao mesmo tempo, que também podem ter sido fabricados num determinado período por um determinado fabricante que pode também ter um certo destaque. Quer dizer, os objetos, cristais, louças, pratarias, enfim. Esse tombo, essa catalogação e o tombo de cada um, né? Isso foi um trabalho minucioso também. Começando a falar por essa prospecção no universo físico da casa. Sim.
A primeira atividade realmente que aconteceu, a casa como instituto, foi esse levantamento de como a gente encontrou. Então, vieram um arquiteto e uma museóloga para fazer esse mesmo levantamento. Um inventário. Um mapeamento mesmo de como estava a casa, com os mobiliários, porque a gente sabia muito da referência de memória oral da família, que a família Biagi, o Pedro Biagi, tinha comprado a casa de porteira fechada. Então, esses mobiliários pertenciam à casa, foram pensados e projetados para a casa. E aí, com um trabalho mais minucioso, a gente pegando as medidas, tirando, vendo, arrastando os móveis, a gente encontrou as etiquetas da transportadora, porque no caso foi feito os mobiliários com 2 fabricantes diferentes em São Paulo, do Liceu de Artes e Ofícios, italianos, um Miguel Nardella e o outro Gino e Renato Ghilardi, uns irmãos. E então a gente tem essas informações ricas assim no próprio mobiliário, então que traz essas referências mesmo da produção e esse estilo que ao mesmo tempo é eclético, da própria casa, do mobiliário. Tem uma sala lá que é dourada, né? Linda sala. Essa é a referência, a gente chama de sala dourada, a família chama sala de ouro, mas é a sala de visita, que é uma sala de espera entre a sala de jantar, que também é riquíssima, e que em cada ambiente, então, tem esse trabalho específico de um estilo. Essa, em específico, todo mobiliário tem um douramento, lembrando... Como se fosse folhado a ouro, Folhado a ouro. Para o pessoal entender, né? E esse, mesmo o trabalho com ouro, folhado a ouro, né? Aparência dourada, um material dourado. Ele também é trabalhado nas paredes, toda amarela, com a pintura em estêncil, com flores, muito delicado. E o interessante também é que ele não foi restaurado. Então, no caso, essa sala foi bastante utilizada. Então, quem for visitar vai ver o estofamento já desgastado um pouquinho. É a ação do tempo, ação do tempo. Mas a estrutura do mobiliário está preservadíssima. Preservada. Dourado, por exemplo. Sim, né? sim. É muito interessante. Também a parte de cima, né, que demonstra os costumes de como a família se integrava, né, como eles gostavam de conviver, de ficar próximos uns dos outros, né? Muito interessante também. Alice, vamos para o nosso intervalo. Hiperbusiness volta daqui a pouco. Faça o curso Mastermind de Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz com Jamil Albuquerque e equipe. Informações 016 3911 5859. Mastermind. Amplie o seu potencial. Estamos de volta com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com Alice Registro Fonseca, ela que é gestora executiva da Casa da Memória Italiana aqui de Ribeirão Preto. Você não sabia que Ribeirão Preto tem uma Casa da Memória Italiana? Um museu dedicado à memória dos italianos e ao resgate dessa trajetória? Pois é, nós temos sim, e ele é muito bacana, é muito legal, e a Alice é quem é a gestora executiva de lá. O Alice, falamos no primeiro bloco a respeito dos cômodos, dos costumes, descrevemos um pouco como a iniciativa surgiu, mas só para ficar claro, aí houve a constituição de um instituto sem finalidade lucrativa. Esse instituto é quem administra e é quem coordena o trabalho da Casa da Memória, né? A edificação, o que aconteceu com ela? Ela ainda pertence à família Biagi ou houve uma doação? Não, a edificação agora pertence ao Instituto, houve uma doação, a edificação e o mobiliário. E esse faz parte, então, desse projeto do Instituto, que é, primeiramente, a preservação da casa e, na sequência, também ao promover algumas atividades de pesquisa da memória italiana, divulgação dessas histórias de famílias aqui de Ribeirão região. Também tem uma proposta de exposições de arte contemporânea. E isso, o que acontece? Hoje a gente tem um instituto formalizado e aí a gente está num processo de implantação do Museu Casa. O diferencial desse projeto é que, de certa forma, a gente propõe alguns dias
de visitação e também algumas oficinas, palestras, mesmo que esteja dentro desse processo. São visitas agendadas. São visitas Ainda agendadas. não dá para ter uma visitação aberta o tempo todo. Não. Né? Até para a estruturação da equipe, a estruturação também da casa, física da casa, tem que ter os sanitários, tem que ter uma administração, reserva técnica. E tudo isso faz parte da constituição de um museu, né, Alice? Mas tem que seguir as boas práticas museológicas e essa preocupação é visível que a Casa da Memória Italiana está tendo. O diferente é que a gente esteja sempre transparente, mostrando quais são essas etapas e até a gente dá a oportunidade do visitante dar a sua opinião. Então, sempre quem vai visitar a casa faz um questionário, deixa a sua opinião, o que gostou mais, quando virar museu, o que gostaria de frequentar. E é isso que vai nos direcionar também as atividades, propor novas exposições. E deixa eu te perguntar, antes de nós entrarmos nessas atividades culturais, você mencionou que está contando com a colaboração das famílias italianas de Ribeirão Preto. Como é que está sendo feito esse detalhe específico aí, esse trabalho específico? Porque tem muita gente que é de descendência italiana que deve ter muita documentação, obras talvez, objetos, informações importantes que possam constituir o caldo de cultura e informação que a Casa da Memória Italiana deve disponibilizar para a comunidade, até para pesquisa, né? Sim. Como é que está sendo feito isso? Vocês estão pedindo ajuda e convocando as famílias de descendência italiana a colaborar e de que forma elas podem colaborar? Elas podem colaborar entrando em contato com a casa no telefone ou e-mail. Nós vamos colocar na tela o telefone e o e-mail de contato. E a gente vê a melhor maneira de a gente entrar em contato, ver quais que são essa documentação, como que a gente vai conseguir armazenar, porque realmente nós temos a intenção sim, e tem algumas pessoas que até nos procuram já querendo saber se a gente tem histórias da família dela. Não, ainda está no processo. Está constituindo, né? Está constituindo. E esse é o interesse sim do Instituto, que haja esse centro de memória, mas também está dentro desse processo. Então, quem tiver alguma documentação, tanto física, como também houver alguma outra referência, que a gente quer trabalhar também com a memória oral. E aí, nesse caso, a gente já tem até um projeto que foi aprovado pelo PROAC, via ICMS, e que nele vai estar sendo desenvolvido 11 documentários. Um documentário já é específico da casa, o outro já é específico da família Biagi e Marchesi, que são as duas mantenedoras agora da casa, e vão haver esses outros, então, vídeos, documentários que vão ser realizados por meio desse projeto. No momento está na fase de captação, então a empresa que tiver interesse em colaborar via ICMS, nós estamos abertos, disponíveis. Que é a destinação de parte do imposto né? Para essa finalidade, ou seja, já vai pagar mesmo, já vai para o governo. Sim. Né? É imposto. Então você tem o controle de destinar um percentual, dependendo do regime contábil que a empresa tiver, né? Para essa finalidade, para apoiar a cultura, a memória e o resgate do patrimônio histórico. Agora, também existe a possibilidade de colaboração para o projeto da memória italiana, sim, da casa como um todo, né? Sim. Quem quiser colaborar. Aí entra em contato tanto nessas duas formas, né? Entra em contato que a gente marca a melhor forma. Vai conversar, entender, apresentar, isso, né? Para que a pessoa também faça uma avaliação, conheça até o projeto de perto. porque a gente sabe que Ribeirão é praticamente tomada, né, os imigrantes italianos aqui, né? A gente trabalha com um dado de 1902 que era mais de 70% da população italiana, de Ribeirão, de italianos. Então, a gente vê aí hoje, então, Ribeirão, região, né, pensando que não só em Ribeirão também, né? Então, é um trabalho extenso que talvez não tenha fim, vai ficar por um longo período. Não tem fim, né? Não tem. Um trabalho como esse não tem fim. Mas agora falando um pouco das atividades, né? Nós tivemos recentemente um recital, né? E ali um espaço super charmoso, agradável, tem uma área no fundo também interessante para
para esses eventos, né? Com um espaço bacana, um espaço bom. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, ou seja, movimento na Casa da Memória Italiana, né? Além então das visitas agendadas, que também, quem quiser, liga nesse telefone para a gente marcar, já para 2016, agora estamos com as datas, mas também o recital de Natal aconteceu com a presença desse coral, que é um coral que ensaia na casa, é um coral que canta só cancionetas italianas, então esse fez um especial de Natal com algumas músicas mais tradicionais e outras também natalinas em italiano, na fachada da casa. Ele chama Coro Memória de Itália. E a proposta é que agora aconteça algumas exposições de arte contemporânea, já tem programadas algumas exposições de arte, sempre remetendo memória italiana, Itália, imigração, ou mesmo fazendo algumas reflexões sobre a casa e como que essa casa também é importante para a compreensão da história de Ribeirão. Então, são essas atividades, além de oficinas, como uma proposta de museu mesmo, né? De inclusive, interação. Quando você fala da construção da cidade de Ribeirão, eu me lembrei da política aqui, né? Se nós formos puxar pela memória alguns nomes da nossa política, a gente detecta ali o sobrenome italiano. Sim. Né? Então, eu vou falar alguns aqui, posso me esquecer de outros, me desculpem, mas aqueles que a gente lembra com maior facilidade, assim, né? O Morandini, por exemplo, que tem programa aqui na casa, né? Programa de TV, que é uma grande pessoa. Morandini, o próprio Gasparini, né? O Rossi, que seria ali o Wagner Rossi, o Baleia Rossi, né? Enfim, e outros que também são de descendência italiana, né? Esse dado de 1902 é muito interessante, né? É encantador você entender que de 1902 para cá, o quanto Ribeirão cresceu e que em 1902 70% da nossa população era de italianos, ou seja, teve um fluxo de chegada de italianos muito forte em Ribeirão Preto. Tem esse conhecimento de um fluxo tão grande em outras regiões do estado de São Paulo ou não? Aqui é uma das que mais receberam italianos, sim. né? Aqui é interessante ver esse Brodowski dado. também é assim. Né? Para você compreender algumas áreas que elas cresceram, né? Na parte de panificação, de massa, pastifício, sorveteria, que hoje a gente vê... Bela Sicília aqui em Ribeirão, por exemplo, né? Que a gente vê todas essas áreas, assim, e a nossa pesquisa é exatamente esse mapeamento, né, de compreender esse ambiente mesmo. E aí isso gerar algumas exposições, espaços de visitas, então estamos abertos a novas contribuições, tanto de pesquisa, voluntários, porque é muito trabalho. O que puder ajudar, né? Eu acho que toda colaboração é interessante para um projeto que está começando, que tem aí menos de 2 anos. Né? Quando que inaugurou? O marco inicial foi a doação, né? Mas a gente já, como instituto, já está completando 2 anos. Completando aí 2 anos, né? Lembrando que a família Biagi também tem uma outra iniciativa importante na área museológica, que é o Museu da Cana, lá em Pontal, que preserva um engenho de açúcar e álcool ainda do século XIX, do final do século XIX, com o seu maquinário original ali preservado, uma consciência de preservação também muito importante, aí pela vertente do Luiz Biagi, né? Também com o total apoio da dona Édila, a gente conhece lá também, né? Agora, Alice, para quem não sabe, ela é sobrinha da Tânia Registro, trabalha lá no arquivo público, né? E que também trabalha na história, enfim, mergulhada nesse universo, e ela é neta do ex-delegado aqui de Ribeirão Preto, de polícia, doutor Anivaldo Registro, também grande pessoa, que foi um grande delegado, um grande xerife da cidade por muito tempo. E é predestinada, porque trabalhar na área de museus, de história, e ter o sobrenome Registro, é quase que ser predestinada, né? É uma curiosidade, mas o que eu queria te perguntar, a gente tem 1 minuto aí para o final do programa, Alice, é o seguinte, para você é um desafio, né? Pessoalmente falando, como é que está sendo essa experiência de atuar ali na Casa da Memória Italiana, um projeto fascinante e que tanto contribui para Ribeirão? Sim, é com alegria que eu senti, que eu recebi essa, né,
o cargo mesmo de trabalhar. A responsabilidade imensa. Tanto do nome, por registro, ser italiana também. Comecei agora a buscar a história da minha família. Como também essa responsabilidade grande com o Ribeirão, tanto da casa, que todo mundo tem esse interesse em conhecer a casa, como a história. Então eu fico feliz e ao mesmo tempo preocupada, assim, né? Mas eu espero que todo mundo acompanhe. Mas eu quero dizer que eu sou muito bem assessorada, o conselho é ótimo, que é formado pelo Instituto. São profissionais da área de museu, história. Engajadas culturalmente, comprometidas com a cultura de Ribeirão, sim. Isso é muito importante. Muito importante. E desde já a gente mostra algumas parcerias. A USP, por exemplo, com os bolsistas, na parte de cultura e extensão. Então, o CISEM também, né? O CISEM Sistema também. Estadual de Museus, que é ligado à Secretaria de Estado da Cultura, né? E a minha proposta é essa, sempre englobar mesmo a participação de todos. Assim. Legal. Olha, Alice, parabéns para você, um abraço para a família Registra inteira, né? Também parabéns aí ao Conselho, a todos que participam dessa iniciativa da Casa da Memória Italiana, a Maurília, a Dona Edila, a Weimar, as famílias, né, que tiveram essa consciência, todos os colaboradores, diretos e indiretos, enfim. Parabéns também à comunidade italiana, que tanto ajudou a construir a pujança de Ribeirão. Ribeirão é o que é hoje muito por conta do suor, né, do trabalho dos italianos, né, de todos, não só dos italianos, mas os italianos, a gente sabe, como prova a própria pesquisa, esse trabalho que não vai ter fim, que está começando agora, como comprova esse trabalho. Mas muito obrigado pela presença, espero que os empresários, que a cidade possa abraçar essa causa e colaborar de alguma forma, né? Os dados aí no nosso vídeo, e que vocês tenham muito sucesso nesse projeto, querida. Eu que agradeço pela oportunidade de mostrar esse grande projeto. Valeu. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu gostei bastante. Até o próximo. Tchau. TV Mais. Paixão por Ribeirão.